Olá pessoal, mais uma live de terça-feira, uma live tira dúvidas um pouquinho diferente, né? Como todos já sabem, a live de terça-feira aqui no Instagram, ela passou a ser uma live tira dúvidas. Então, a gente vai ter sempre um tema específico e o tema de hoje é aonde investir melhor para garantir a faculdade dos seus filhos. Durante essa live, eu vou fazer uma explanação sobre as principais ferramentas que você pode utilizar para esse tipo de objetivo e quais as características dessas principais ferramentas, que são os investimentos. E aí, se alguém tiver alguma dúvida, se esse também for o seu objetivo financeiro, um dos seus objetivos financeiros, você coloca a sua dúvida, a sua pergunta aqui no chat, que eu vou ter um enorme prazer em responder a todos vocês. Desde já, eu dou boa noite e agradeço a sua presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje, aqui no Instagram Rico do Zero. Agradeço a presença do Mário, tá sempre aqui nas lives. Agradeço a presença de todos, das pessoas que também estão chegando agora, que estão conhecendo agora o canal Rico do Zero. Eu aproveito para falar que a gente não tem apenas o Instagram Rico do Zero. O Rico do Zero, ele tem o canal do YouTube, onde eu coloco vídeos toda semana, e lá no canal do YouTube a gente tem uma live também, uma vez por semana. É uma live mais robusta, com conteúdo, buscando deixar vocês bem conscientes para que possam fazer melhores escolhas e investir melhor. E essa semana a gente começou com uma novidade, que é o canal do Telegram. Então, eu dei início ao canal do Telegram aqui no Rico do Zero, mas ele tem uma pegada diferente. A pegada do Telegram é interagir com vocês. Em que sentido? É dar sacadas, é dar dicas para vocês para tomarem melhores decisões financeiras. Então, na hora de você buscar um investimento, você está com dúvida, vou tirar o dinheiro da poupança, vou botar onde? Qual é o meu objetivo e tal? Então, o meu objetivo com o canal do Telegram é dar dicas, dar sacadas para vocês poderem tomar as melhores decisões na hora de buscar os seus investimentos. Então, se você ainda não faz parte do canal, desculpa pessoal, se vocês ainda não fazem parte do canal do Telegram Rico do Zero, o link para entrar no canal, ele tá aqui na minha bio. Então, acessa o link na bio após, a nossa live e entra no canal, porque eu coloco áudio todo dia, tá bom? E tá ficando muito bom, eu tô tendo um feedback muito legal com o canal do Telegram. Deixa eu ver aqui. Obrigada, Mário, tamo junto. Pessoal, o tema de hoje é aonde investir melhor para garantir a faculdade dos seus filhos. Esse objetivo, ele é um objetivo que tem aí um horizonte de tempo de longo prazo. Então, as dicas que eu vou colocar aqui para vocês hoje podem ser utilizadas também para outros objetivos que tenham aí uma similaridade com esse que a gente vai tratar. Então, a gente vai falar sobre esse objetivo especificamente, mas as dicas servem também para outros objetivos que tenham o mesmo horizonte de tempo. E aí vocês podem utilizar também as dicas que eu vou colocar aqui para vocês. E se tiverem dúvidas, ou se vocês tiverem algum outro tipo de tema, algum objetivo específico que vocês gostariam que eu abordasse durante as nossas lives de terça-feira aqui no Instagram, vocês podem me mandar no direct, que eu vou analisar com muito carinho para poder trazer conteúdo de qualidade aqui para vocês, tá ok? Então, eu acredito que a gente já esteja no nosso horário, eu vou começar a nossa live e o meu objetivo aqui é que você saia dessa live hoje sabendo exatamente qual a opção de investimento que você tem, caso o seu objetivo seja esse. Então, vamos lá. Quando a gente tem um horizonte de tempo de longo prazo, os investimentos que a gente vai utilizar, eles têm uma característica diferente de objetivos de curto prazo.
Então, com objetivos de curto prazo, os tipos de investimento são um. Com objetivos de longo prazo, a gente trabalha com outros tipos de investimento, que é o que eu vou falar aqui para vocês. Mas o que eu preciso fazer primeiro? A primeira coisa que você precisa definir é qual é o seu horizonte de tempo. Quanto tempo você tem para investir? Seu filho hoje ele tem quantos anos? Então, eu preciso saber, ou melhor, você precisa saber qual é o prazo que você tem para investir, para poupar e investir esse dinheiro. Então, defina a data que você quer colocar nesse projeto, nesse seu objetivo. Ele precisa ter uma data. E eu preciso também que você defina qual é o valor, o montante que você acredita que seria necessário para garantir a faculdade do seu filho. Então, para pagar aí as mensalidades, os livros, qual é o tipo de faculdade que você acredita que ele queira fazer, mesmo que a faculdade seja pública, você invista, né, para que ele passe numa faculdade pública, há um gasto. É necessário que a criança ela se envolva com a faculdade. A faculdade, mesmo as públicas, elas têm várias atividades. Então, o melhor é que a criança, o adolescente, nesse momento em que ele está estudando, que ele está fazendo a faculdade dele, que ele se intere ali, que ele interaja, que ele participe de congressos, vá a eventos externos, compre livros, mesmo aqueles que não são ali das matérias. Então, que ele entre mesmo no mundo daquela profissão que ele está escolhendo para ele. E olha que legal, você como pai, você como mãe, poder proporcionar isso para o seu filho. Isso é mágico, né? Porque a gente sabe que se for deixar para em cima da hora, vai passar por dificuldades. A faculdade é um momento que pede um custo maior, que você tem um custo maior. Então, se você, a partir de hoje, começar a poupar, você vai ter um prazo mais longo para fazer isso. Consequentemente, você vai poder começar com pouco. É uma coisa que não vai tomar o seu dinheiro, que não vai pesar no seu orçamento. Então, você vai conseguir fazer isso com mais tranquilidade. Então, para objetivos de longo prazo, quanto antes você começar, melhor. Então, se você tem aí um prazo de 10, de 15 anos, então você vai começar agora, você pode começar com pouco. Com 100, 200, 300, depende do seu orçamento. Depende do quanto você quer disponibilizar para esse objetivo específico. Mas começar o quanto antes é o melhor para esse tipo de objetivo de longo prazo. E o que você precisa cuidar, né? O que você precisa pensar na hora que você vai escolher os investimentos que você vai fazer, onde que você vai aplicar esse dinheiro para esse objetivo de longo prazo. É importante que você cuide do poder de compra desse dinheiro. Então, esse investimento, ele vai ser aquele investimento que vai proteger o seu poder de compra. E quais são os investimentos que protegem o nosso poder de compra? Que fazem com que o dinheiro que está valendo hoje, por exemplo, 100 mil reais hoje, não é 100 mil reais amanhã. Não compra as mesmas coisas hoje que comprariam amanhã. Então, eu preciso proteger esse meu capital desse poder corrosivo da inflação. Porque eu preciso que esses 100 mil que eu vou poupar, que eu vou juntar hoje, valham, ou melhor, comprem, paguem a mesma coisa naquele tempo, naquele espaço de tempo que eu estou pensando, daqui a 15 anos, 10, 15 anos. Então, ele precisa ter o mesmo poder de compra que ele tem hoje. Então, eu tenho que cuidar disso. Eu tenho que cuidar do poder de compra do meu dinheiro. E como é que eu faço isso? Investindo em ativos que sejam indexados à inflação. Ativos que sejam indexados à inflação, como assim, Elaine? São aqueles ativos que pagam a variação da inflação, que é medida através do IPCA, que é o índice oficial que mede a inflação do nosso país, é o IPCA. Então, eu preciso que esse investimento que eu estou fazendo, ele me pague essa variação do IPCA mais uma taxa pré, que é uma taxa
real, de juros real, porque dessa forma eu vou proteger o poder de compra do meu dinheiro e ainda vou ganhar uma taxa de juros real no longo prazo. Então, por exemplo, se eu poupei 100 mil reais, eu vou ter nesse período onde eu for resgatar a minha aplicação, daqui a 10, 15 anos, eu vou ter esses 100 mil reais mais os juros. Isso tudo corrigido pela inflação. Então, eu preciso pensar nisso na hora que eu for buscar os investimentos. Eu preciso proteger o poder de compra do meu dinheiro, para que no momento em que eu for atingir o meu objetivo, esse dinheiro seja suficiente para isso. Então, eu tenho que trabalhar com uma taxa real. Eu posso utilizar também para esses objetivos ativos pós-fixados. Quais são eles? Os ativos pós-fixados são aqueles que são indexados à taxa de juros, à taxa Selic. Com isso, eu estou ganhando a taxa sempre, eu vou estar ganhando sempre a taxa de juros que está sendo trabalhada no mercado atualmente. Então, o meu investimento vai estar sendo reajustado de acordo com a taxa de juros em cada período. Então, se ela mudar, se ela aumentar, eu ganho mais, porque eu vou estar ganhando sempre a taxa de juros. Se ela reduzir, eu vou estar ganhando também a taxa de juros. Então, eu sempre ganho quando eu invisto através de ativos pós-fixados. Então, quando você for buscar os investimentos, eles precisam ser ou pós-fixados, atrelados à taxa de juros da economia, ou ativos indexados ao IPCA que pagam ainda uma taxa pré-fixada. Então, esses dois. Você não vai fazer nenhum tipo de investimento pré-fixado para esse tipo de objetivo. Objetivo de longo prazo não cabe título pré-fixado. Então, esquece. Pré-fixado fica fora dos objetivos de longo prazo. Objetivo de longo prazo, ativos indexados ao IPCA para proteger o seu poder de compra ou ativos pós-fixados que sejam indexados à taxa Selic, a taxa de juros do mercado, ou ao CDI, porque o CDI ele anda juntinho com a taxa Selic. Então, pode ser a taxa Selic ou a taxa DI, que é a taxa CDI, que também está valendo pós-fixado. Então, vamos lá, vamos recapitular. E eu quero que vocês coloquem as dúvidas aí, tá, pessoal? Se tiver dúvida ou se quiser saber alguma coisa referente a qualquer outro tipo de objetivo que também seja de longo prazo, pode perguntar. Então, vamos recapitular. Eu preciso cuidar do poder de compra do meu dinheiro. O quanto antes eu começar a poupar, melhor para mim, porque eu vou ter mais tempo para deixar o dinheiro rendendo e os juros compostos vai trabalhar a meu favor, o tempo ele trabalha a meu favor. E quanto antes eu começar, melhor, porque eu vou poder começar com pouco. Então eu preciso cuidar disso. Quando eu for buscar os investimentos, eles precisam ser investimentos pós-fixados ou investimentos indexados ao IPCA, que é a taxa de inflação, mais uma taxa pré, que paguem a inflação, ou seja, a variação da inflação no período, mais uma taxa pré-fixada. Eu preciso cuidar disso na hora de escolher os meus investimentos. E o que mais eu poderia falar para vocês sobre esse tipo de investimento? Deixa eu ver aqui, eu fiz uma colinha para não deixar escapar absolutamente nada para vocês. Então, é importante que vocês busquem sempre ativos seguros. Então, pode ser que passe pela sua cabeça que como o seu objetivo é um objetivo de longo prazo, então você fala assim, eu vou investir em fundos imobiliários, porque o objetivo é daqui a 10, 15 anos, então eu ganho mais investindo em renda variável. Eu vou colocar esse dinheiro na bolsa, porque lá eu vou conseguir dobrar o meu capital. Gente, esse pensamento é um pensamento equivocado, é um pensamento errado. Existem várias formas de investimento, vários tipos de investimento, tanto na renda fixa quanto na renda variável, e cada um deles eles servem para determinados objetivos. Os objetivos definidos, que têm uma data e um valor fixo, é importante que vocês se mantenham na renda fixa, que dá mais segurança para vocês. Por quê? Porque esse objetivo ele tem uma data para ser realizado. Vamos combinar que
você pega o dinheiro e investe todo na renda variável. Seu projeto é para daqui a 15 anos. Hoje, você tá adorando, porque a renda variável tá lá em cima, tá tudo subindo e tal, tá no oba-oba. Até que não, né? Nesse momento a gente está aí caindo um pouco em função de situações que estão fora do seu poder de decisão, que é o caso do coronavírus. Vocês percebem que qualquer coisa que aconteça na economia pode fazer com que esses investimentos tenham uma queda que você está fora da sua gerência, você não tem como administrar? Então, se você tem um projeto, você tem um objetivo que tem uma data e um valor, você não vai colocar esse dinheiro na renda variável, porque pode acontecer no momento que você precisar resgatar esse dinheiro, você não está num bom momento daquele investimento e você está perdendo. E aí você vai resgatar aquele dinheiro, você não vai ter o dinheiro todo para pagar o seu objetivo e você poderia estar em investimentos mais seguros que te garantem a realização desse objetivo no longo prazo. Então eu vou dar algumas opções aqui para vocês e vocês vão ver que você pode rentabilizar melhor o seu investimento com segurança, estando na renda fixa. Você não precisa colocar o dinheiro lá na renda variável, em ações, em fundos imobiliários. Eles são excelentes investimentos, mas eles cabem para outros objetivos e não para objetivos específicos. Então, se você tem um objetivo específico, mesmo que ele seja de longo prazo, é importante que você cuide da segurança desse objetivo, do capital que você está investindo, que você está acumulando, para você não ter surpresas na hora de aproveitar, de usufruir desse dinheiro. Então, cuida da segurança, cuida do poder de compra, começa o quanto antes, tá ok? E vamos lá. Já falei então que, deixa eu ver aqui, buscar ganhos acima da inflação, muito importante. E aí, como é que você faz para buscar ganhos acima da inflação? Quando você investe em um ativo que paga a variação do IPCA, que é a variação da inflação, mais uma taxa pré-fixada, você está ganhando, essa taxa pré-fixada é uma taxa real, que você está ganhando acima da inflação. Então, você já está cuidando disso, cuidando de ganhar sempre acima da inflação. Isso é uma coisa que você precisa sempre ter cuidado na hora de escolher o investimento para longo prazo. E quais seriam, então, as opções de investimento que eu teria para os meus projetos de longo prazo? Seja ele garantir a faculdade dos meus filhos, seja ele comprar a casa própria daqui a 10 anos, 7 anos. Então, se o seu projeto é um projeto de longo prazo, eu vou te dar três opções de investimento que você pode utilizar dentro da renda fixa de forma segura. De forma segura, você pode utilizar para atingir os seus projetos de vida. A primeira opção que você tem é a opção mais segura do mercado, que é o Tesouro IPCA+. A gente tem títulos do Tesouro IPCA com várias datas diferentes. A única coisa que você precisa cuidar aqui é que a data de vencimento desse título, ela deve estar casando, ela deve estar bem alinhada com a data em que você vai realizar esse projeto. Por quê? Porque os títulos do Tesouro, os títulos do Tesouro IPCA, do Tesouro Direto, eles sofrem com a marcação a mercado. O que é a marcação a mercado, Elaine? Eles são reprecificados diariamente conforme a volatilidade do mercado. Então, todos os dias, esses títulos, eles são reprecificados. E pode ser que, se você resgatar antes da data do vencimento, pode ser que você ganhe mais do que aquilo que você acordou no momento que você adquiriu aquele título, ou pode ser que você esteja ganhando menos. Então, você corre esse risco se você precisar resgatar esse dinheiro antes da data de vencimento. Por isso é que eu estou dizendo que você precisa cuidar disso. Esse título, ele precisa estar alinhado, a data de vencimento dele precisa estar alinhada, casando com a data em que você deseja realizar o seu projeto, o seu objetivo. O bom dos títulos do Tesouro é que eles permitem que você invista com muito pouco. Acho que com menos de R$40 você consegue comprar um décimo do título do Tesouro pré-fixado. Pré-fixado não, gente, perdão.
do Tesouro IPCA+. Então, acho que está por volta aí de uns R$ 35 você já consegue investir no Tesouro IPCA+. Então, olha como o valor é pequeno. Então, se você tem um poder de poupança pequeno hoje, pode ser que amanhã esse valor aumente, mas hoje você tem pouco. Aí você vai deixar de investir por conta disso? Não. Investe no Tesouro IPCA com data de vencimento para perto do seu projeto, do seu objetivo, e aí você vai poder colocar ali aos pouquinhos aquele valor. É um ótimo investimento porque ele te garante uma boa rentabilidade, ele protege o seu dinheiro da inflação, você pode poupar, pode investir pouco a partir aí de R$ 35, R$ 40. Você pode fazer quantos aportes você quiser. Então você pode no mesmo mês fazer 1, 2, 3 aportes, quanto você quiser. E você não tem obrigatoriedade de fazer aquele investimento todo mês, não. Você não fica preso àquele investimento. Você vai colocar quantas vezes você quiser, a hora que você quiser. Teve um dinheirinho a mais? Coloca um pouco mais. Não tem nada fixo, nada rígido te prendendo ali. E aí você tem essa flexibilidade, você tem essa transparência, você tem segurança, porque os títulos do Tesouro são os títulos mais seguros do mercado, porque eles são garantidos pelo governo. É o único tipo de aplicação de investimento que é garantido 100% pelo governo. Isso porque eles possuem liquidez diária. O que eu quero dizer com liquidez diária? Você pode resgatar ele a qualquer momento. Mesmo sofrendo com a marcação mercado, você tem a opção de resgatar ele a qualquer momento. O governo te garante isso. Ele garante a recompra do seu título a qualquer momento. Então você tem essa liberdade, essa tranquilidade. Esse é um título muito bom, porque você justamente te dá essa paz de espírito. Então é uma excelente opção para objetivos de longo prazo, os títulos do Tesouro IPCA+. Só cuide de alinhar a data de vencimento com a data do seu projeto, tá certo? A segunda opção que eu trago para vocês é os fundos multimercado ou fundos de renda fixa de crédito privado. O que vocês precisam cuidar quando forem buscar um fundo de investimento? Os fundos de investimento, eles têm taxa de administração. Então, se vocês estão buscando um fundo para o longo prazo, vocês podem buscar um fundo um pouco mais arrojado na estratégia de investimento. Vocês podem buscar um fundo um pouco mais arrojado na estratégia de investimento. Os fundos multimercado, eles têm a particularidade de que eles podem investir em vários tipos de ativos. Ele pode ter ali dentro ações, ele pode ter moeda estrangeira, ele pode ter ouro, ele pode ter juros, ele pode ter títulos da inflação, ele pode ter um monte de coisa ali dentro. Então ele faz esse mix de investimentos justamente para rentabilizar mais o seu capital. Então, quando você for buscar um fundo multimercado, o que você precisa se ater? Você precisa olhar a estratégia de investimento dele, se está alinhada com o seu perfil de risco, se você acredita, se você acha que está razoável a estratégia deles. É importante que você cuide também da taxa de administração. Então, o fundo multimercado aí num perfil moderado, você paga aí até 1,5% de taxa de administração por ano, é uma taxa considerável, uma taxa que tá boa. Por quê? Você tá dando ali, você tá pagando, na verdade, para um gestor profissional gerir o seu dinheiro de forma a rentabilizar ele cada vez mais no longo prazo. Então, o cara tá trabalhando para você. Então, você está pagando a ele, você paga essa taxa de administração. Até 1,5% é uma taxa razoável que você pode aceitar. Mais do que isso, você consegue buscar melhores fundos no mercado. Então, até 1,5%, um fundo multimercado ou um fundo de renda fixa de crédito privado, que invista em títulos privados. Os títulos privados são um pouco mais arriscados, né? São títulos de emissores com um grau de risco um pouco maior. Então, quando você coloca o seu dinheiro através de um fundo, você aplica através de um fundo de investimento,
você está colocando o seu dinheiro ali para um outro gestor, um gestor profissional, gerenciar aquele investimento. É uma excelente opção para quem não tem tempo para ficar buscando ativos individualmente. Então você escolhe um fundo multimercado. Nesses fundos você também pode fazer aportes mensais. Então você pode fazer aporte quantas vezes você quiser. É importante que você olhe na lâmina do fundo, no regulamento do fundo, qual é o valor do aporte inicial, porque normalmente eles costumam ter um valor de aporte inicial um pouco maior, aí a partir de R$1.000. E aí depois você pode colocar, a partir eles colocam lá um valor mínimo que você tem que colocar todos os meses, ou quando você for fazer os seus aportes, normalmente eles têm um valor mínimo para colocar. E para resgatar também. O prazo de resgate desses ativos, como eles são de longo prazo, normalmente eles não têm liquidez diária. Mas você consegue aí fundos multimercado ou fundos de renda fixa com vencimento em D+30. Vencimento não, com prazo de resgate em D+30. O que eu quero dizer D+30? Você solicita o resgate do investimento hoje e esse dinheiro ele vai estar na sua conta da corretora daqui a 30 dias. Então você se programa, você tem 30 dias para receber o dinheiro que você solicitou o resgate. Por conta disso, por ele não ter uma liquidez tão imediata assim, ele consegue rentabilizar melhor os investimentos. E isso é importante até para dar segurança para o fundo, porque você imagina, se é um fundo multimercado que investe em ativos mais arriscados, com menos liquidez, e aí todo mundo resolve, num determinado período, num determinado mês, resgatar o dinheiro do fundo. Como é que ele vai fazer para pagar todo mundo se os investimentos estão ali sem liquidez dentro do fundo? Então, isso é para garantir a segurança do fundo, essa liquidez um pouco mais estendida. E nem é tanto assim, vamos combinar que 3 meses você consegue se organizar, administrar os seus investimentos para precisar, quando você precisar resgatar esse dinheiro em 30 dias. Então, é uma excelente opção de investimento, fundos multimercado ou fundos de crédito, de renda fixa de crédito privado. Você vai conseguir rentabilizar melhor esses investimentos. A única coisa é que esse tipo de investimento costuma ter um ticket inicial, um ticket de entrada um pouco maior, normalmente a partir de R$1.000, e eles têm também um valor mínimo para você fazer de aporte quando você for colocar mais dinheiro dentro do fundo. Tem esse prazo também de liquidação e é importante que você cuide da taxa de administração até 1,5, sem taxa de performance, preferencialmente. O que é a taxa de performance? São aqueles fundos que prometem X, né? O objetivo dele é ganhar 100% do CDI, é acompanhar o CDI. Mas se ele bater o CDI, ele vai te cobrar ali um percentual sobre o valor que ele bateu o CDI. Então, se ele ganhou aí 10% a mais do CDI, normalmente a taxa de performance é de 20%, então ele vai cobrar ali pelo esforço que ele teve, uma taxa em cima desses 10% a mais que ele rentabilizou com o seu dinheiro. Isso é a taxa de performance. Mas, para esse tipo de investimento, é ideal que você busque fundos multimercado ou fundos de renda fixa de crédito privado sem taxa de performance. Tá ok? E a terceira opção que eu posso colocar para vocês são fundos de debêntures incentivadas. Fundo, você já sabe o que é. É quando você coloca dinheiro num fundo, você paga para um gestor profissional gerir o seu dinheiro, rentabilizar melhor o seu dinheiro e escolher os ativos que ele vai comprar com o seu dinheiro e com o dinheiro de todo mundo que colocou dentro do fundo. Agora, o que é um fundo de debênture incentivada? As debêntures são títulos de renda fixa emitidos por empresas. Esses títulos, eles não possuem a garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, eles são muito mais arriscados do que os títulos que são emitidos por bancos ou por financeiras que possuem a garantia do FGC. Então, os títulos emitidos por empresas, como as debêntures, não têm essa garantia. Eles são muito mais arriscados em função disso. Eles também são títulos que não têm muitas regras. Então, cada empresa define as suas regras dentro do regulamento ali que ela coloca no mercado
que vai emitir aqueles títulos. E por que é importante, é interessante você investir através de um fundo nesse tipo de investimento? São investimentos que, como eles são mais arriscados, eles proporcionam maiores rentabilidades. Só que para você, investidor individual, avaliar uma debenture é um pouco complicado, mas você pode se beneficiar desse tipo de investimento e ganhar um pouco mais na renda fixa, colocando seu dinheiro na mão de gestores profissionais que vão buscar aquelas debêntures que estiverem performando melhor no mercado. As debêntures incentivadas, elas são isentas de imposto de renda para o investidor pessoa física. Então, os fundos que investem em debêntures incentivadas também são isentos de imposto de renda. Então, você não paga imposto em cima desse investimento. Olha que legal. Você está investindo em ativos que pagam uma rentabilidade maior do que outros ativos dentro da renda fixa e que você pode fazer isso sem pagar imposto de renda. Então, são excelentes meios de investimento para objetivos de longo prazo. Por quê? Porque essas debêntures incentivadas, elas têm um prazo médio ponderado de 4 anos. Então, normalmente, elas têm aí 7 anos de vencimento para o vencimento delas. E aí, esses fundos, eles compram várias debêntures. Então, tem várias debêntures dentro do fundo. E aí, eles vão fazendo essa gestão ativa desses títulos, buscando sempre comprar e vender títulos para melhor rentabilizar o fundo. E você ganha com isso, por quê? Porque você investe em um tipo de investimento extremamente arriscado, que paga mais por conta disso, e você não precisa escolher um a um, ter aquele trabalho, aquela dificuldade de escolher ativo por ativo. Você pode investir através de um fundo de investimentos em debêntures incentivadas e não pagar imposto de renda. Esses fundos também cobram taxa de administração, então é importante que você cuide disso também. Até 1,5% também é uma taxa legal, é uma taxa interessante para vocês buscarem num fundo de debêntures incentivadas. Mas o que eu posso falar para vocês sobre esse tipo de fundo? As debêntures incentivadas, como elas são títulos de longo prazo, normalmente elas pagam IPCA mais uma taxa pré. Então, elas estão ali alinhadas ao que eu falei para vocês, que devem buscar investimentos pós-fixados, atrelados à taxa de juros, ou investimentos indexados à inflação, que pagam a taxa de inflação, a variação da inflação, mais uma taxa pré-fixada. Então, eles casam com essas premissas. Então, pessoal, para esse objetivo, que é proteger, poupar, investir melhor o seu dinheiro para garantir a faculdade do seu filho no longo prazo, ou para qualquer outro objetivo que seja também de longo prazo, onde você quer proteger o seu capital e rentabilizar cada vez melhor esse dinheiro para garantir que esse seu objetivo vai ser concretizado, você tem essas 3 opções. Ao meu ver, são as 3 melhores opções dentro do mercado para objetivos de longo prazo. Então, é o Tesouro IPCA de longo prazo, ou fundos multimercado, fundos de crédito privado, ou debêntures incentivadas, fundos de debêntures incentivadas. Então, você pode utilizar esses 3 tipos de investimento, esses 3 tipos de veículo, para chegar ao seu objetivo final, que é garantir a faculdade dos seus filhos. Eu quero saber agora se alguém tem alguma dúvida. Deixa eu ver aqui se teve alguma pergunta. Boa noite, Bel, muito bem-vinda. Não sei se você chegou agora na live, mas essa live, pessoal, vai ficar disponibilizada para vocês no YouTube, no canal Rico do Zero do YouTube. Acredito que a partir de amanhã às 11 horas eu já esteja colocando a live lá para vocês. Então, caso vocês tenham algum amigo, alguma pessoa que você conhece que tem esse objetivo, que deseja garantir a faculdade dos filhos, que tem isso como uma prioridade, ou que tem um outro objetivo de longo prazo, recomenda a live para elas, porque eu tenho certeza que vai ajudar muito na hora de escolher um investimento. É melhor do que você ir no banco, perguntar para o gerente qual é o investimento que você deve fazer, se você quer
poupar para a faculdade dos seus filhos. Muito provavelmente ele vai falar para você fazer um título de capitalização ou fazer uma previdência privada e você vai acreditar, porque para você ele é o especialista. Mas eu estou dizendo para vocês aqui, falei hoje, 3 tipos de investimento, excelentes investimentos que você pode investir sem conflito de interesses para atingir os seus objetivos. Vamos lá, vamos ver se alguém tem alguma pergunta aqui. Bom, acredito que ninguém perguntou nada. Quero lembrar vocês que eu tô com um grupo do Telegram, onde eu coloco sacadas, todo dia eu coloco um áudio para ajudar vocês a tomarem boas decisões financeiras, como essa, que é com foco em algum determinado objetivo. Então lá eu estou colocando áudio diariamente para ajudar vocês na tomada de decisão. Então, se você ainda não faz parte do grupo do Telegram, ou se você conhece alguém e queira indicar o grupo do Telegram, o link está aqui na minha bio, é só acessar o link e entrar no grupo que vocês vão ter acesso aos áudios diários que eu posto lá para vocês. Além das postagens diárias que eu faço aqui no Instagram e dos vídeos do YouTube. Lembrando que tem essa live Tira Dúvidas aqui toda terça-feira, mas a gente tem também a live do YouTube que acontece uma vez por semana. Só que a live do YouTube ela não tem uma data fixa. E o tema também é um tema que é variado. Cada semana eu coloco um tema que eu acredito que vai ajudar vocês. Essa semana, por exemplo, a live do YouTube vai acontecer amanhã, dia 4, quarta-feira, às 20 horas, no canal Rico do Zero do YouTube. E amanhã a gente vai abordar o seguinte tema: como você pode investir com segurança, rentabilidade, de forma mais assertiva e mais rentável do que a caderneta de poupança. Então lá eu vou mostrar para vocês amanhã na live do YouTube uma estratégia de investimento que te permite investir com mais rentabilidade, com mais segurança do que a caderneta de poupança. Então ela tá bem interessante, o conteúdo ficou muito bom, eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês na tomada de decisão. Então, se você quiser que eu pessoalmente te avise na hora que a live estiver começando, eu coloquei um link também aqui na minha bio. É só você clicar lá no link da bio, se cadastra na minha lista VIP, que pessoalmente às 20 horas eu vou te mandar um aviso para você entrar na live. Aí eu mando o link da live e você entra da onde você estiver. E aí você participa da live. Não vai perder por causa disso. Então se cadastra que eu pessoalmente te aviso sobre o horário da live. Não só da de amanhã, mas também de todas as semanas. Eu sempre mando um aviso pro pessoal que está cadastrado na lista. E aí eu mando o tema, o horário e a data que foi definida para a live do YouTube. Vamos lá. Bom, pessoal, por hoje então a gente vai ficar por aqui. Eu gostei muito de ter falado com vocês sobre esse tipo de objetivo de longo prazo. Eu acho que eu já falei aqui no YouTube, eu já fiz alguma live, eu vou até verificar, com objetivos de curto e médio prazo. Se eu não fiz, se vocês acharem interessante que a gente dê sugestões de investimento para projetos de curto prazo e projetos de médio prazo, vocês deixem aqui nos comentários ou então me mandam um direct, deixa nos comentários da postagem, porque eu vou me preparar para trazer para vocês algumas opções de investimento para que vocês possam tomar boas decisões. Tá? O meu objetivo aqui é ajudar cada vez mais vocês a entender mais sobre investimentos e a entender que eles são uma ferramenta que pode e vai te auxiliar a atingir os seus objetivos financeiros. Então, investir com segurança, com rentabilidade, de forma assertiva, cada vez melhor. Esse é o objetivo do Rico do Zero. E é isso que eu quero trazer para vocês. Eu agradeço demais a presença de cada um de vocês na nossa live mais uma vez aqui. Agradeço demais por isso.
e desejo aí um excelente final de noite para todos. Nós nos vemos amanhã na live do YouTube às 20 horas. Eu vou aguardar a todos vocês, tá ok? Uma boa noite a todos.